Na véspera de Ano Novo, perguntei: tem lugar para nós na mesa? Meu pai respondeu: os assentos são para pessoas importantes. Meu irmão riu: fiquem de pé e assistam, como sempre. Saí em silêncio. Na tarde seguinte, ele me ligou tremendo: preciso de $14.000 imediatamente. Eu sussurrei de volta: Feliz Ano Novo. Peça às pessoas importantes. E então pensei: é um tipo estranho de dor ouvir isso justamente das pessoas com quem você cresceu, que conhecem sua risada, seu quarto antigo, seus piores erros. Você não espera a bondade de estranhos, mas da própria família dói diferente. Tudo o que eu queria era estarmos juntos. Só isso. Uma noite, uma refeição, um momento em que eu não precisasse explicar aos meus filhos porque sempre nos sentimos como convidados no lugar que um dia chamei de lar. Passei 2 semanas perguntando: podemos passar o ano novo aí? Quer que eu leve sobremesa ou bebidas? Preciso comprar algo para as crianças? Todas as respostas foram curtas, distantes, como se estivessem me fazendo um favor só de responder. Mesmo assim, me convenci de que estava exagerando. Eu queria que desse certo por causa dos gêmeos. Lily e Jonah falavam o tempo todo sobre ver os primos. Eles me ajudaram a preparar a mesma caçarola que minha mãe pedia todo ano. Escolheram roupinhas combinando, embrulharam presentes em papel brilhante e ficavam espiando pela janela para ver se já era hora de ir. Chegamos por volta das 6. Havia 10 carros na entrada. Eu deveria ter sabido. Dentro, a casa estava barulhenta, acolhedora, música tocando, gente bebendo vinho e rindo. A mesa da minha mãe brilhava com velas e talheres. Todos os lugares já estavam ocupados. Meus pais, meus 2 irmãos com suas esposas, os filhos deles, até alguns vizinhos. Pratos cheios, garrafas de vinho abertas, um caos alegre, mas nenhum prato para nós, nem espaço. Fiquei parada segurando a travessa de caçarola, com meus filhos atrás de mim. Ninguém levantou os olhos. Perguntei: tem um lugar para nós na mesa? Meu pai nem se mexeu. Os assentos são para pessoas importantes. Mark, encostado na lareira, caiu na risada: fiquem de pé e assistam, como sempre. Todos continuaram comendo. Foi isso. Não discuti. Não fiz cena. Coloquei a travessa no balcão, segurei as mãos das crianças e saímos. O ar frio do lado de fora doeu mais do que eu esperava. Acabamos numa lanchonete na Route 9. Uma garçonete com tiara de ano novo trouxe leite com chocolate para as crianças. Deixei que comessem waffles com sorvete. Eles acharam que era a melhor noite de todas. Assisti aos fogos pelo para-brisa enquanto eles dormiam no banco de trás, ainda segurando as sacolinhas de presentes. No dia seguinte, por volta das 3 da tarde, recebi uma ligação de Mark. Não atendi de primeira. Ele ligou de novo, e de novo. Acabei atendendo. Não perguntou como eu estava. Não disse nada sobre a noite anterior. Apenas falou, com a voz trêmula: Emily, preciso de $14.000 agora. É questão de vida ou morte. Fiquei em silêncio. Ele continuou falando algo sobre um pulmão colapsado, papelada de um procedimento sem seguro, o hospital exigindo metade do pagamento adiantado. Disse que mamãe e papai não tinham como pagar, que Natalie tinha estourado os cartões de crédito. Ele estava desesperado. Eu sussurrei: Feliz Ano Novo, Mark. Peça às pessoas importantes. E desliguei. 5 minutos depois, mamãe ligou. Depois, Natalie. Depois, papai. Meu celular ficou vibrando por horas. Chamadas perdidas, mensagens de voz, textos se acumulando. Não respondi a nenhum. Foi então que percebi: eu só era invisível até eles precisarem de algo. De repente eu era família de novo, mas não porque sentiam minha falta, nem porque me amavam, era porque estavam afundando e acharam que eu seria quem iria salvá-los. No fim da primeira semana, já tinha parado de contar quantas vezes o telefone tocou. Quem me ignorou na noite de Ano Novo agora estava enchendo meu telefone como se fôssemos melhores amigos. Cada correio de voz soava urgente. Cada mensagem parecia uma contagem regressiva. Em certo momento, Natalie até mandou: se ele morrer, vai ser na sua consciência. Eles nem fingiam se importar com o que havia acontecido.
Nenhum deles mencionou a mesa, os pratos vazios, a expressão das minhas crianças quando saímos. Tudo aquilo foi apagado, como se nunca tivesse acontecido, como se nada importasse agora que estavam encurralados. Fiquei em silêncio. Não atendia, não respondia. Mas escutei todas as mensagens. Mark deixou uma que parecia de alguém sem dormir há dias. Ele disse: "Eu sei que não fui o melhor irmão. Eu sei que errei, mas isso não é sobre orgulho ou mágoas. É vida ou morte. Eles não vão operar se a gente não pagar. Eu não estaria pedindo se tivesse outra opção." Aquilo me abalou não porque eu acreditasse que ele tinha mudado, mas porque, apesar de tudo, ele ainda era meu irmão. E então Nathalie mandou a foto. Mark com uma camisa hospitalar, deitado meio sentado na cama. Tubos no nariz. Os olhos fechados. A legenda dizia só: $14.000 ou eles me mandam de volta para casa. Sem floreio, sem contexto, só aquilo. Fiquei olhando por minutos, então travei o telefone, desbloqueei de novo. Nem sei quanto tempo passei ali, indo e voltando na cabeça. Ouvi de novo a voz do meu pai da noite anterior: "Os assentos são para pessoas importantes." E a risada do Mark, mas agora era ele quem estava no limite, e eu era a única que restava segurando a corda. Não dormi naquela noite. Levantei cedo, deixei as crianças na escola e fui ao banco. Transferi $7.000. Respirei fundo. Aquilo foi mais do que eu já tinha gastado com algo que não fosse para os meus filhos. Mas eu fiz. Liguei para minha mãe para avisar. Ela soou aliviada, porém fria. "Nenhum obrigado." Só perguntou quando eu mandaria o resto. Eu disse que não havia resto. Aquilo foi tudo. Ela desligou. Mark me ligou naquela noite: "Obrigada, Emily. Sério, você salvou minha vida. Eu vou te devolver. Juro que assim que eu sair daqui." Ele não parecia mentir, mas eu não permiti sentir nada. 2 semanas se passaram. A cirurgia foi bem-sucedida. Nathalie postou uma longa atualização dramática no Facebook, cheia de corações, hashtags e palavras como a milagre e a gratidão. Ela escreveu: "Sobrevivemos à tempestade. Obrigada por todas as orações e apoio. Família é tudo." Li 3 vezes. Meu nome não estava lá. Minha ajuda não foi mencionada. Para o mundo de fora, eu não existia. Eu era só uma sombra do lado de fora do brilho do mundinho perfeito deles. Dei mais algumas semanas. Não pedi o dinheiro de volta logo. Disse a mim mesma que talvez ainda estivessem se recuperando, que precisavam de tempo. Então, numa tarde, enviei uma mensagem educada: "Oi, só confirmando, vocês sabem quando poderão devolver os $7.000? As coisas estão ficando um pouco apertadas do meu lado." A mensagem foi visualizada. Nenhuma resposta. Esperei mais 2 dias. Perguntei de novo. Dessa vez, Nathalie respondeu. Disse que estavam passando por muita coisa, que Mark ainda estava sem trabalhar e que tudo era muito desgastante emocionalmente. Pediu que eu fosse compreensiva nesse capítulo frágil de cura. E então perguntou se eu podia ajudar só mais um pouco com alguns remédios novos e custos extras de reabilitação. Só uns 2.000, para nos tirar do aperto. Foi nesse instante que caiu a ficha. Eles nunca planejaram me pagar de volta. Para eles, eu não era irmã. Não era família. Eu era uma carteira esquecida que agora tinham reencontrado e achavam que podiam continuar usando sempre que quisessem. Escrevi apenas uma palavra: chega. Sem explicações, sem emoção, apenas uma porta fechada. Já podia imaginar o que diriam de mim: que eu era egoísta, que não me importava se Mark morresse, que guardava rancor por algo tão pequeno como um jantar de família. Mas eu sabia a verdade. Eu criei 2 filhos sozinha. Trabalhei em 2 empregos. Sobrevivi a 2 anos sendo ignorada pela minha própria família. Eu não era sem coração, mas também não era ingênua. E se eles achavam que podiam tirar de mim e depois sumir, bem, estavam prestes a descobrir o que acontece quando a sem importância finalmente diz não. Depois que disse não a Nathalie, esperei silêncio. Mas o que veio foi pior.
Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem da minha mãe: soube que você se recusou a ajudar de novo. Estamos todos sofrendo, Emily. Talvez pense em alguém além de você mesma pela primeira vez. Lá estava a palavra de novo egoísta. Como se eu já não tivesse drenado metade da minha reserva de emergência pelas mesmas pessoas que nem sequer me guardaram um lugar na mesa. Não respondi. Achei que acabaria ali, mas não acabou. No fim daquela semana, Natalie apareceu na minha porta sem ser convidada. Vi pelo olho mágico, segurava uma caixa de biscoitos de padaria e usava aquele sorriso forçado e apertado. Abri a porta apenas o suficiente para ouvi-la. Ela disse que só queria conversar, que estavam numa situação desesperadora e que lamentava as tensões. Estendeu a caixa de biscoitos como se aquilo resolvesse tudo. Então foi direto ao ponto, pediu mais dinheiro. Desta vez, $5.000. Falou da recuperação do Mark, que não estava reagindo como esperavam, que as contas do hospital se acumulavam e o seguro tinha feito algo suspeito. Fiquei parada, em silêncio, sem me mover. Ela continuou: você tem condições de ajudar. Não entendo por que está nos punindo. Foi aí que fechei a porta. 2 dias depois, Mark ligou. Não pediu, exigiu. Disse que eu devia a ele por me salvar de coisa muito pior anos atrás, seja lá o que quisesse dizer com isso. Disse que família ajuda, que se fosse o contrário, ele teria me dado tudo. Precisei de toda a minha força para não rir. Em vez disso, falei: você não vai ver mais um centavo. No dia seguinte, a coisa ficou ainda mais feia. Meus pais convocaram uma reunião de família na casa deles. Disseram que eu precisava ir e resolver isso cara a cara. Eu não queria. Sabia que seria uma armadilha, mas algo em mim queria ver até onde chegariam. Então fui. Deixei Lily e Jonah com uma vizinha e dirigi até lá depois do jantar. Ao entrar, parecia uma intervenção. Todos sentados na sala, mamãe, papai, Mark, Natalie, como se fosse um tribunal familiar distorcido. Nem fingiram que era sobre fazer as pazes. Minha mãe abriu dizendo: achamos que já é hora de você parar de usar esse dinheiro contra todos nós. Fiquei em silêncio, só sentei e deixei que se enrolassem. Meu pai disse que não fazia sentido eu não poder emprestar mais alguns milhares, já que não tinha hipoteca nem marido para sustentar. Mark emendou dizendo que todos nós deveríamos carregar uns aos outros. E Natalie puxou um caderno cheio de despesas detalhadas, como se eu fosse uma gerente de banco. Esperei até que terminassem. Então disse: vocês não estão pedindo, estão exigindo. E a resposta é não. Levantei-me e fui embora. Ninguém me seguiu. Ninguém me chamou. Aquela foi a última vez que os vi naquela casa. Uma semana depois, recebi uma mensagem da Natalie: decidimos que não vamos devolver os $7.000. Dadas as circunstâncias, acreditamos que foi um presente. Um presente. Foi nesse momento que deixei de me sentir culpada. Eles não apenas tinham tirado algo de mim, tinham decidido que eu não merecia limites, direitos ou sequer respeito básico. E agora reescreviam a história para dormir melhor à noite. Mas esqueceram de um detalhe: não era presente. Eu tinha os comprovantes da transferência, as mensagens de texto, os áudios. Imprimi tudo e procurei um advogado. É surreal entrar no escritório com uma pilha de capturas de tela e recibos bancários e dizer: foi isso que minha família fez comigo. Você espera uma reação, talvez incredulidade. Mas ele não se abalou. Já tinha visto isso antes. O comprovante da transferência, as mensagens do Mark, o texto da Natalie, até o e-mail ridículo do meu pai me chamando de egoísta. Era mais do que suficiente. Ele disse sem rodeios: isso não é mal entendido. É dívida, e pode ser cobrada judicialmente. Redigimos uma notificação formal, clara e assinada por ele. A carta deixava tudo óbvio: ou devolviam os 7.000 em até 14 dias, ou íamos para o tribunal. Eu sabia que isso os abalaria. Mas não esperava o que viria depois. A resposta não veio do Mark, veio do meu pai. Ele não apenas ignorou o tom legal, jogou no lixo. No e-mail ao meu advogado, me acusou de usar o momento de crise como arma, disse que eu estava destruindo a família por dinheiro e insinuou que, se eu continuasse, me arrependeria.
Era o mesmo tom que sempre usou quando eu era criança, aquele que deixava claro que eu não podia me defender sem pagar um preço. Mas eu não era mais criança. Pedi ao advogado que seguisse, que entrasse com a ação, que deixasse eles se contorcerem. A surpresa veio 4 dias depois. Eu estava lavando roupas quando o telefone tocou. Número desconhecido. Quase deixei cair na caixa postal, mas algo em mim disse: atende. Era meu irmão mais novo, Ryan. Eu não ouvia a voz dele há mais de um ano. Ele tinha se mudado para o Oregon, trabalhava com tecnologia e se mantinha longe de todo o drama da família. Achei que já tinha lavado as mãos da gente há muito tempo. Ele foi direto ao ponto: Emily, eu soube o que está acontecendo. Quero que você saiba que vi tudo. Eu acredito em você, e não acho que você esteja errada. Não respondi na hora. Acho que uma parte de mim havia esquecido como era ter alguém da família dizendo essas palavras. Então ele me contou algo que eu não esperava: tinham adicionado ele a um grupo privado no dia anterior à cirurgia do Mark, um grupo da família feito para manter todo mundo informado. Todo mundo, menos eu. Ele disse que quase não participava, só observava. E que eles vinham falando sobre mim há semanas. No começo eram alfinetadas passivas, depois passaram a me ridicularizar abertamente. A Natalie disse que era orgulhosa demais para pedir ajuda, mas que esperava ser incluída e isso cansa, escreveu ela. O Mark postou: deixe ela ficar remoendo. Ela sempre fica. E pior, ela só é amarga. A gente vai dizer que foi presente. Quem vai ficar do lado dela? Ela sempre foi atração de drama. Até minha própria mãe digitou: ela deveria agradecer por a gente até deixar ela aparecer. Depois de tudo isso, o Ryan fez capturas de tela de tudo e me mandou. Li cada mensagem devagar, como se arrancasse um curativo. O que me chocou não foi só o que disseram, mas o quanto aquilo soava normal para eles. Não havia um pingo de culpa nas mensagens. Nenhuma segunda consideração. Foi aí que caiu a ficha: eles realmente acreditavam que eu não importava, que podiam tirar de mim, zombar de mim, me apagar e ainda esperar que eu ficasse quieta e amável. O Ryan ainda disse mais uma coisa antes de desligarmos: eles estão em pânico agora. O advogado do Mark me ligou. Querem resolver isso por baixo dos panos. Não querem ir ao tribunal. Eu senti hesitação na voz dele, como se achasse que eu poderia aceitar a proposta para encerrar tudo, mas eu não queria silêncio. Eu queria que ficasse tudo às claras. Queria o que fizeram registrado e carimbado por um juiz. Eu queria mostrar para eles que a sem importância finalmente tinha aprendido a falar e que, dessa vez, eu não iria embora. Disse ao Ryan: não vou aceitar acordo. Ele fez uma pausa e respondeu: estarei lá quando você for ao tribunal. É só me chamar. O tribunal não é como nos filmes. Não tem música dramática, nem discursos finais que fazem todo mundo chorar. É luz fluorescente, carpete fino e uma sala pequena onde a verdade se sustenta ou não. Cheguei cedo. Meu advogado me encontrou na entrada e me acompanhou até lá dentro. Acho que não falei mais do que 10 palavras o tempo todo. Não precisei. Tudo o que precisava ser dito já estava impresso, protocolado e com carimbo de data. O Ryan chegou pouco antes de sermos chamados. Parecia desconfortável com a camisa social, mas dava para ver que estava ali de verdade. Ele me fez um pequeno aceno, como quem diz: aconteça o que acontecer, estou aqui. E aquilo bastava. O Mark entrou com a Natalie e o advogado deles. Ela em modo espetáculo, salto alto, blazer, pasta na mão, como se fosse ela quem estivesse movendo a ação. O Mark parecia menor do que eu lembrava. Cansado, mas não arrependido. O caso era simples: $7.000 transferidos de mim para o meu irmão. Promessa verbal de devolução confirmada por escrito e por mensagem de voz. Nenhum pagamento. Claro como o dia. Meu advogado guiou o juiz por cada detalhe, de forma metódica e calma. Apresentou as provas como se nem houvesse dúvida. E quando introduziu as mensagens do grupo de família que o Ryan tinha me dado, deu para sentir a mudança no ar. A Natalie ficou sem chão. Estava tudo ali, preto no branco: deixe ela tentar. Vai só se envergonhar e a gente diz que foi presente.
O juiz leu 2 vezes e então levantou os olhos por cima dos óculos, olhando para eles como se fossem crianças flagradas roubando dinheiro do lanche. O advogado deles tentou se recuperar, argumentando que era uma questão de família, que as emoções estavam à flor da pele por causa da cirurgia, que certamente tudo não passava de um mal-entendido entre irmãos. Mas quando perguntaram diretamente ao Mark se ele havia me prometido devolver o dinheiro, ele disse que sim. E aquilo bastou. O juiz decidiu a meu favor, devolução integral, mais uma pequena multa e as custas do processo. 30 dias ou começaria a cobrança judicial. Eu venci. Mas naquela salinha silenciosa, sem aplausos, sem câmeras, sem ninguém esperando para me abraçar na porta, não senti nada. Nem alegria, nem satisfação. Apenas um cansaço profundo, daquele que se instala atrás dos olhos e demora a ir embora. Do lado de fora do tribunal, o Ryan caminhou comigo até o carro. Ficou 1 minuto em silêncio, encostado na porta, olhando para o estacionamento. Então disse: "Você fez bem em tornar isso real", deu a eles todas as chances. Foram eles que escolheram. Assenti, mas o peso no meu estômago continuava. Não era culpa, só a consciência de que não precisava ter chegado a esse ponto. Eles podiam ter dito obrigado. Podiam ter pedido desculpas. Podiam até ter mentido dizendo que valorizavam o que eu fiz. Mas, em vez disso, tentaram apagar minha ajuda e ainda me envergonhar por não desaparecer em silêncio. A transferência bancária veio no 28º dia, da conta da Nathalie. Sem recado, sem ligação, apenas o dinheiro. Fiquei olhando para a tela alguns segundos antes de fechar o aplicativo. Naquela noite, minha mãe me enviou uma última mensagem: "Você fez a sua escolha. Nós também fizemos. Por favor, não nos procure mais." Meu pai me deu unfollow em tudo. O Mark me bloqueou. A Nathalie postou uma frase vaga sobre cobras que usam máscaras de família. Não reagi. Apenas observei tudo de longe. Mas o Ryan ficou. Uma semana depois da decisão do juiz, ele apareceu com pizza e um novo jogo de tabuleiro para os gêmeos. Ele voltou no fim de semana seguinte também. Me ajudou a consertar um armário da cozinha, assistiu a um filme com as crianças. Não falou muito sobre o processo, apenas agiu como família de verdade deve agir. E, numa noite, quando estávamos sentados na varanda depois que os pequenos foram dormir, ele olhou para mim e disse: "Você nunca deixou de ser parte de nós. Eles só não souberam lidar com o fato de que você deixou de precisar deles." Não sei porquê, mas foi nesse momento que chorei. Não porque os perdi, mas porque finalmente entendi. Família de verdade não é quem se senta à mesa. É quem permanece ao seu lado quando todos os outros vão embora. Depois do julgamento, a vida não explodiu. Apenas se descascou, como se um muro tivesse caído e atrás dele houvesse apenas silêncio. Sem ligações, sem mensagens de madrugada, sem aniversários constrangedores ou lembretes cheios de culpa da minha mãe para eu não me afastar demais. Apenas silêncio. Espesso, deliberado. E, pela primeira vez na vida, eu não corri atrás dele. Lily e Jonah pararam de perguntar pelos avós. Acho que sentiram a mudança antes de mim. Crianças sempre sabem. Nunca expliquei o que aconteceu. Imaginei que um dia, quando fossem mais velhos, perguntariam. E quando isso acontecesse, eu diria a verdade. Não por rancor, mas porque eles merecem saber o preço de manter a dignidade. Mark nunca mais falou comigo. Nathalie me bloqueou em tudo. Meus pais permaneceram fiéis a eles, o que não me surpreendeu. O que doeu mais foi perceber que provavelmente já esperavam por um motivo para me cortar de vez, e eu tinha dado a eles uma desculpa que podiam usar sem culpa. Eles não queriam que eu me defendesse. Queriam que eu ficasse calada e fosse grata pelas migalhas. Mas eu não tinha mais fome. Alguns meses se passaram, depois uma estação. Ryan continuou por perto. Todo fim de semana aparecia em casa, ajudava com alguma coisa, trazia algo para as crianças. Nunca por pena, apenas presentes. Uma noite, enquanto montávamos uma estante que eu tinha comprado usada, perguntei meio em tom de brincadeira: "Você acha que eles vão voltar a falar comigo algum dia?" Ele não riu. Apenas me olhou e disse: "E você quer que voltem?"
Não respondi. Mas pensei nessa pergunta por dias. Porque a verdade é que a dor não era só perdê-los. Era aceitar que eu nunca os tive da forma que imaginava. Eles amavam a versão de mim que não pedia nada. Aquela que aparecia quieta, pagava sua parte, fazia caçarolas e ficava num canto. No instante em que eu dei um passo à frente, a ilusão se quebrou. Foi mais ou menos nessa época que usei o resto das minhas economias e nos mudei para um apartamento um pouco maior. Nada luxuoso, mas, pela primeira vez, os gêmeos tinham seus próprios quartos. Pintei as paredes do Jonah de azul e as da Lily de amarelo. Escolhemos as cortinas juntos. Parecia reivindicar algo, como começar de novo em nossos próprios termos. Peguei mais contratos como freelancer, mergulhei no trabalho, apertei ainda mais o orçamento. Foi difícil, mas era a minha dificuldade. Não aquela que nos esgota por pessoas que não nos enxergam, e sim a que constrói algo aos poucos, com verdade. E então chegou o envelope. Sem remetente, sem bilhete, sem explicação, apenas uma ordem de pagamento dobrada, de $1.000. No canto superior, uma anotação pequena na caligrafia de Mark, de mim, não dela. Não soube o que sentir. Não era suficiente para mudar nada. Não era um pedido de desculpas, mas também não era nada. Ficava naquele espaço cinzento onde vivem as pessoas quebradas, incapazes de dizerem desculpa, mas ainda querendo ser vistas. Guardei no fundo de uma gaveta. Nunca depositei, nunca respondi. Eu não precisava do dinheiro dele. Eu precisava que ele entendesse o que tinha feito. E $1.000 não comprariam isso. As festas de fim de ano vieram e passaram. Sem cartões, sem ligações. Eu já não esperava nada. O que tive foi a visita de Ryan na véspera de Natal. Ele trouxe presentes para os gêmeos, sentou no chão ajudando-os a montar um Lego e ficou até a meia-noite. Assistimos a neve cair da janela, sentados no sofá, depois que as crianças finalmente adormeceram. Apenas uma conversa tranquila, chá de hortelã e a paz de saber que alguém escolheu ficar. Antes de ir embora, perguntei a Ryan por que ele nunca tinha tomado partido todos esses anos. Ele respondeu: achei que não precisava. Pensei que estávamos todos no mesmo time. Depois me olhou firme e disse: eu estava errado. Mas não vou cometer esse erro de novo. Não chorei naquele momento. Mas mais tarde, naquela noite, quando vi as crianças encolhidas juntas sob as luzes da árvore, deixei-me sentir tudo. A dor, o alívio, a ponta cortante do fechamento porque eles nunca me deram um lugar à mesa. Então eu criei um, para mim, para meus filhos, para qualquer um que escolhesse o amor em vez do silêncio. E desta vez, ninguém pode tirar isso de nós. Às vezes ainda passo de carro pelo bairro dos meus pais. Não com frequência, nunca de propósito. Mas quando acontece, não sinto nada. Nem raiva, nem saudade. Apenas uma espécie de quietude, como olhar para uma casa antiga que já foi sua, mas agora pertence a estranhos. Às vezes me pergunto se Mark pensa nisso, se Natalie rola o feed e ao ver fotos dos meus filhos sente ao menos um lampejo de vergonha. Duvido. Pessoas como eles aprendem rápido a reescrever as histórias para se colocarem como heróis, mesmo quando nunca foram os que sangraram. Mas eu terminei de me reescrever para deixar os outros confortáveis. Já tenho o suficiente. Não no banco, mas no espelho, no riso que ecoa pelo nosso pequeno apartamento. E Ryan, que ficou. E duas crianças que sabem o que é amor, mesmo quando ele não parece do jeito que imaginaram. E todo Réveillon eu coloco 3 cadeiras na mesa. Não porque espero por mais alguém, mas porque já não ficamos de pé, olhando. Nós comemos. Nós pertencemos exatamente onde estamos.